Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live aqui no Pode Falar Litera, com mais uma autora maravilhosa e sensacional. Deixa eu convidar a nossa maravilhosa. Olá! Boa noite, lindona, tudo bem? Oi, eu tô tentando. Ah, apareceu! Aí. Olá! Tudo bem com Nunca... você? Tudo bem? Como é que vai? Eu nunca tinha entrado aqui no TikTok, tava meio sem saber, mas deu tudo certo. Mulher, vem pra você, é tipo aquela coisa de Instagram, é quase igualzinho, que a gente convida É pra uma vir. coisa. É bem delicioso. Tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo? Tá, tudo certo. Então, beleza. Então, calma aí que eu vou compartilhar nossa live pras meninas. Eu coloquei o teu arroba lá no grupo, mas como eu tava sem link, sei lá, não sabia se podia mandar aquele link, aí eu. Pode sim. Nem tá coisando aqui. E aí, tá ansiosa pra nossa live, gata? Vamos embora. Vamos embora. Bom, pra gente começar a nossa live, eu queria te dar a abertura de falar seu nome, sua idade, de onde você mora, e já uma pergunta de como você começou a escrever e falar: esse é o mundo que eu quero estar, da escrita e levar minha história daí em diante. Então, eu sou a Mila Vander, eu escrevo desde 2012 aí, mais ou menos. Porém, de forma profissional, eu demorei um pouquinho, né? Eu comecei, na verdade, o meu começo foi meio tenso, Uhum. porque eu fiz uma publicação paga, né? Eu escrevi um livro e fiz uma publicação paga. Isso aí foi em 2012. E aí, claro, deu errado, fiquei mó no prejuízo. Eu não escrevia romances eróticos na época, era um romancezinho Mel com Açúcar, né? Uma comédia romântica. Mas em 2013 foi que eu comecei a postar no Wattpad. Então, meu começo mesmo assim, podemos dizer que foi na plataforma do Wattpad, né? Eu postava uma plataforma gratuita. Isso foi em 2013. E uma coisa foi levando a outra, assim, né? As pessoas começaram a me ler. Eu não imaginava que eu iria alcançar tantas pessoas. Aí, eu Até assim, então quando era eu fui só. conhecer, foi totalmente assim. Indicaram pra mim começar pela sua série, que é o aluno, o par, o delegado. Aí que eu fui Sim. falar, conhecer quem era a Mila. Aí eu falei, nossa, gente, caramba! Faz um tempo aí que eu tô na estrada. De lá para cá, muita coisa foi acontecendo para desbravar, né, esse mercado. Ele não Uhum. era o mercado como ele é hoje. Ser autor independente não era assim, né? Não tinham tantos também autores, era aquela coisa mais tradicional mesmo, assim, sabe, de publicação por editora, e era tudo muito difícil, assim, era muito complicado você atingir o seu público. Mas aí, assim, a gente foi desbravando um pouco aí, né, essa coisa do mercado independente e tal. E aí eu comecei pelo Wattpad e nesse ano também foi o ano que a Amazon chegou no Brasil também. E na época eles começaram com e-books, né? Então a proposta deles era dominar o mercado de e-books. E foi assim que tudo meio que aconteceu, né? Cada vez mais autores foram ingressando nessa questão da publicação independente. É, e aí eu passei muito tempo fazendo publicação pelo Wattpad, depois colocava na Amazon, e essa coisa toda chamou a atenção de editoras. Aí foi aí que eu consegui ingressar no mercado tradicional. Eu publiquei primeiro pela editora Planeta,
E depois vieram outras editoras, a Qualis, enfim, eu já publiquei por um bocado de editora, né? Atualmente eu estou publicando pela Qualis, pela Citadel e pela Unicorn. Então, é muita coisa acontecendo, muito livro aí, né? Eu tenho cerca de 40 títulos. Eu já perdi a conta, sinceramente, mas é por aí. Eu vi E, lá na você tem 37. Eu fiquei, meu Deus do céu, então vem pois mais é. por aí. Não, e você não para, né? Eu falo, você não para, só ainda. Eu falei, meu Deus do céu, eu entrei no seu grupo, tava em Bom Garoto. Depois disso foi só pra, só pra... Ah, não, então, Bom Garoto foi o lançamento desse ano, né? Então foi bem recente, assim. É, a Mila de lá do início de agora deu aquela evoluída já de escrita, de leitores, teve o seu momento de descobrir cada coisinha, o seu nicho preferido. Foi difícil se descobrir nessa parte de falar, meu Deus, eu achei, é nisso que eu vou focar. Porque quando a gente tá escrevendo, a gente fala assim, ai, quem sabe eu vou dar um pulinho ali, dá tudo certo, Assim, né? realmente eu tive que passar por alguns processos, né? Primeiro, o primeiro processo foi o meu processo de me enxergar como escritora, né? Eu era Aham. professora, eu era pedagoga, eu sou pedagoga, na verdade, mas eu era professora de escola pública, né, aqui no Recife, e eu fazia uma coisa e fazia outra, né? Não deixei de escrever. Mas aí chegou um momento que eu olhei de um lado, olhei do outro e falei, não, eu vou largar tudo e vou viver da minha arte. Vou viver Literalmente é aquela frase que a escrevendo. gente fala, né? Eu vou viver da minha arte. Então, assim, foram processos, ainda são processos, né? Eu acho que é uma coisa que não vai mudar. É sempre, o mercado ele sempre muda. Ele sempre tem mudado, né? Eu tô há 13 anos aí, mais ou menos, nessa correria e é isso, é sempre mudança, sempre tendo que se atualizar. É bem complicado. Eu digo que é complicado ingressar. Para mim, eu acho que o mais complicado não foi tanto ingressar, porque uma coisa foi levando a outra, foi uma coisa muito rápida mesmo. Para mim, aconteceu tudo muito rápido. Em 2013, eu comecei a postar no Wattpad, em 2014, eu já estava numa editora grande. Então, assim, as pessoas começaram a ler os meus livros começaram a ser vendidos na Amazon, tudo que eu colocava na Amazon ficava no top. Então, assim, foi muito rápido para mim, foi tão rápido que eu não consegui nem pensar direito e É, nem essa editora que você planejar, nem me organizar. comentou, a Oi? Planeta, eu realmente assim não conheço muito, mas as demais eu já conheço mais. Não, a Planeta ela é bem grande, né? Ela tem vários selos, então talvez você conheça alguns selos que sejam dela ou alguns exemplares, algumas obras separadamente, né? Às vezes a gente conhece o livro, mas não conhece a editora. É normal. Mas ela é bem grandona, assim, e eu chamei a atenção deles depois do Safado 105, que eu postei no Wattpad em 2014, e aí ele teve mais de 4 milhões de leituras em questão, assim, de 2 meses. Foi um negócio muito rápido. Não, filho, dá licença. Onde você vai? Teu filho aqui. Tá bom, então vai lá rapidinho. Eu pedi pra ir na casa amiga essas horas. Crianças, né? E nessa jornada sua, teve algum livro que foi mais complicado de você fazer? Eu acho que até o ano passado, o meu livro mais complicado de se fazer foi o Dominados, que é a história entre dois dominadores. Eu achei um desafio assim muito muito forte, muito grande para mim, até para entrar na personalidade deles. Foi uma coisa assim muito visceral minha e foi bem difícil, né, fazer dois dominadores darem certo em uma história de amor, né, um romance. Mas isso foi até o ano passado. No ano passado, eu acho que o meu maior desafio mesmo de todos foi Sob a Vingança do Mafioso, né? O terceiro livro de uma trilogia que eu fiz com a Ari Nascimento e com a Tatiana Amaral. E eu publiquei o terceiro livro e foi uma montanha-russa muito grande, assim, porque eu tive que acompanhar o primeiro livro, tive que acompanhar o segundo livro, tive que escrever uma história
com um personagem totalmente pirado, assim, bem fora da casinha mesmo. Então, para mim, foi o meu maior desafio, assim, de publicação, de escrita mesmo. Quando Meu você maior escreve assim, Mila, de ser com vários autores, você tem que colocar um pouco das outras histórias no seu, né? Eu acho que fica essa coisa de Não, complicar. então, também, e o meu especificamente, ele acontecia meio que simultâneo ao segundo livro, né? A história sobre a ira do mafioso, né? Que é da Tatiana, ele passa simultaneamente ao Sob a Vingança do Mafioso. Então, que Uhum. vai acontecendo umas coisas no livro dela que no meu eu tenho que resgatar isso também. E nossa, foi foi mais um desafio aí nessa questão de montar um enredo, né? De fazer as coisas fazerem sentido, de não deixar furos e de fazer os personagens ficarem consistentes e a história ficar legal do jeito que eu queria. Então, assim, em um resumo, foi um desafio, mas foi uma coisa bem gostosa, sabe? Foi muito bom, assim, de E fazer. como você lidou, assim, com essas coisas de, nossa, meu livro tá sendo lido, e foi uma coisa assim, aquela coisa que você dorme e acorda com um monte de gente falando, meu Deus, não acredito. Então tem aquela coisa, né? E como que você se sentiu quando você começou e você viu aquele monte de gente, meu Deus do Olha, céu. sinceramente falando, eu fiquei morrendo de vergonha. Porque quando eu comecei a postar lá no Wattpad, lá atrás, em 2013, eu tinha lançado um livro que não era erótico, e aí depois eu fui postar um livro erótico, então tava cheio de putaria. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque as pessoas estavam lendo aquilo ali, e pra mim não era, eu não era acostumada, né? O mercado ele ainda era muito verde, não é como ele é hoje, né? Que você, sei lá, sopra e um livro erótico cai no seu colo, né? Mas não era assim, né? Tinha muito tabu ainda, tinha certos preconceitos. Não que hoje não tenha, ainda rola, sabe? Coisas da espécie. Mas digamos que agora tá um pouco mais naturalizado nessa coisa do romance erótico. Mas eu fiquei morrendo de vergonha. Eu ficava sem acreditar, assim, a pressão era muito grande no meu juízo. Eu ficava, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E eu era meio doida. Às vezes eu escrevia o livro, né? Eu escrevia o capítulo. O Wattpad você pode acompanhar como se fosse novela. Todo dia você vai lá e pode postar um capítulo. Eu fazia isso. Às vezes eu escrevia no mesmo dia. Eu escrevia e postava o capítulo assim no mesmo dia. Isso aconteceu com o Safado do 105 também. Então era uma pressão muito grande, porque era muita gente acompanhando, muita gente sem saber o rumo da história. E às vezes até eu não sabia para onde é que a história ia. Então, foi assim, foi gostoso, muito bom, sabe? Aquela coisa de, meu Deus, as pessoas estão me lendo, meu Deus, as pessoas estão me lendo. Isso é maravilhoso, mas isso é assustador também. Eu eu imagino, porque eu não escrevo, mas eu leio. Então eu acho que na hora que a autora manda o livro, a gente acabou, tá na Amazon, pode ler. É a emoção da gente, meu Deus, chegou o nosso momento. Chegou o nosso momento. E, assim, fazendo todos os seus livros, tem algum que mais te emocionou, que você ficou lendo e você falava, meu Deus, eu não acredito nessa cena que eu escrevi. Que ele te emocionou mesmo ali fazendo ele. Assim, eu sempre me envolvo muito com todos os meus livros, né? Toda vez eu choro, toda vez eu esperneio, toda vez eu fico louca e alucinada, mas eu acho que o que eu mais pirei mesmo foi realmente o Sob a Vingança do Mafioso. Foi muito. Além dele ser muito difícil, além dele ter sido. é, Enfim, difícil de várias formas. Ele também foi o livro que eu acho que eu mais me dediquei, assim, sei lá, de alma e de coração, sabe? Aos personagens. É, Mas é muito. Isso é uma pergunta meio, sei lá, porque é muito difícil responder, de verdade. Porque a cada livro que eu escrevo não é Você sente uma pra. emoção diferente escrevendo o livro, Exato, né? olha, eu não escrevo nada que eu não goste, nem que vá me emocionar, e que nem vá me deixar assim, obcecada por aquilo ali, sabe? Eu fico com hiperfoco, e é o meu normal ficar com hiperfoco naquilo ali, porque se eu não ficar com hiperfoco, às vezes eu acho que o livro não sai bom, não sai legal, e aí às vezes eu acabo
não gostando, e aí refazendo, reescrevendo, enfim, eu parando, né? Eu já tive vários bloqueios, assim, de passar muito tempo sem escrever porque não estava indo para onde eu queria, mas é sempre muito intenso para mim, sabe? É um processo pesado. E nessa montanha russa de escreve um livro, acabou, dá uma relaxada. O que que você faz quando você não está escrevendo? Você tem algum hobby, além da escrita, que é a sua profissão hoje em dia, você tem algum hobby que você não faz nada? Você fala assim, hoje eu vou fazer nada, hoje é o meu dia de descansar e não ler. Ah, eu tava falando pro pessoal porque a coisa que eu mais gosto de fazer é ler e escrever, né? E eu passo o dia inteiro ali fazendo a coisa que eu mais gosto de fazer. E depois que eu não tenho mais isso aí para fazer, eu simplesmente não sei o que fazer, eu juro. Eu fico tentando. Eu não tem nada. Eu não descobri nada nesses anos inteiros que seja proporcional ao prazer que escrever ou ler ou estar ali numa história me causa. Entendeu? É tipo Ai, escrever não, ou ver tenta uma série. pintura, tenta não sei o quê. Eu não tenho paciência para certas coisas, sabe? Às vezes eu não sou uma pessoa muito paciente, eu confesso. Então, e aí, o que é que você faz no seu descanso? O que é que você. Ai, não sei, gente. Eu assisto série, eu vejo filme, sabe? Mas para dizer assim que você tem um hobby assim, algo que você realmente fica ali compenetrado naquilo ali, eu não tenho não. Eu saio para correr, vou para academia, volto e fico ali, fico pensando na história. E eu estava até falando que eu precisava de um hobby mesmo assim para dar até uma esquecida, mas eu ainda não achei, não Não achei. achou a sua vocação fora da leitura, da Fora da escrita. leitura e da escrita, eu acho que não tem nada assim que eu goste tanto, sabe? Escrever é viver, tá tudo certo. É isso aí, escrever. Tá aquela coisa, né? Minha escrita é minha vida. Tá ali. Exatamente. É tipo um final de série, né? O que que eu vou fazer depois que a série acabou? Não sei. Não, e eu tenho essa sensação toda vez que eu termino um livro, porque pra mim sempre é tudo tão foco, né? Tão assim que depois que o livro acaba, eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí eu choro, aí eu faço drama, aí fica aquela coisa, aí depois daqui entre uma outra história demora um pouquinho, eu fico numa deprê. E você tem alguma menina, né? Que é alguma querida maravilhosa que você escreveu, que você tem no coração, que você fala, essa aqui, eu dei tudo de mim nela. Ah, eu tenho algumas, assim, queridinhas. Uma delas é a protagonista do Dominados, né? Que é a Laura Diniz. E eu tenho um livro que se chama Ninguém Aguenta Mais CEO. Ah, eu Ele é bem vi. engraçado. E a Bruna Mendes, que é a personagem, ela tem uns pensamentos um pouco parecidos comigo. Ela é meio, como é que eu posso dizer? Eu digo que ela é eu reagindo se aquela história tivesse acontecido comigo. É exatamente as mesmas coisas eu iria fazer, eu iria pensar aquilo ali, eu iria falar aquilo ali, né? Agora sim, né? Tem a diferença de que eu tinha o controle sobre as emoções dela, né? Às vezes nem sempre você tá ali no controle de tudo que tá acontecendo, mas eu acho ela muito assim, a minha vibe, sabe? Ah, eu gosto muito dessas duas personagens, assim, são as minhas Essa duas situação. E favoritinhas. o que você, Mila de hoje, falaria pra sua Mila de antigamente? Que começou, tava com aquele sonho. O que que você falaria pra ela lá? Tipo, ó, um conselho. Ah, eu acho que eu me aconselharia a não aspirar menos, a surtar menos e a investir mais no que eu estava fazendo. Porque eu fiquei com tanto. Na verdade, eu perdi muito tempo com. Ai, Quase cai aí, mulher, calma aí. Se empolgou. tá tudo certo agora. Eu perdi tanto tempo assim, surtando e pirando e sem saber o que fazer, que eu deixei de curtir muitos processos, né? Algumas coisas muito legais aconteceram comigo e eu só sabia me tremer e chorar e aí surtar e ficar sem saber o que fazer. E eu deveria ter me profissionalizado mais cedo, eu deveria ter tido calma e ter olhado as coisas
com mais racionalidade, assim, sabe? O mercado, o que estava acontecendo comigo. Eu deveria ter enxergado os meus livros como produtos mesmo, assim, sabe? Que eu precisaria de uma equipe, que eu precisaria de pessoas me ajudando, que eu precisaria de alguns suportes para poder continuar fazendo aquilo. Mas ao invés de eu fazer isso, eu fiquei muito na dúvida, eu fiquei muito, não vou fazer, eu não sei o que fazer, e se der errado, eu vou tentar fazer outra coisa, não sei o quê. Eu perdi um tempo muito grande, sabe? Mas, assim, cada um tem o seu processo, né? Cada um tem o seu modo de lidar com as coisas. Eu acho que hoje, atualmente, eu lido com as coisas de uma forma totalmente diferente, né? Eu aprendi muitas coisas na pancada mesmo, assim, sofrendo e altos e baixos, e a montanha russa aí sempre ativa, né? Mas tô aí, né? Tô Tá sobrevivendo. aí, com certeza. Meus livros estão aí, eu tenho aí muita coisa, né, em meu nome e quero ter cada vez mais, né, e aumentar aí esse legado, digamos assim, né, com as minhas histórias. E assim, o que não pode faltar para você escrever seu livro, gata? Você tá escrevendo seu livro, o que que não pode faltar no seu ambiente para escrever seu livro? Você fica assim, meu Deus, se isso aqui não tiver, tipo, o meu copo de café não tiver aqui. Rapaz, eu acho que a única coisa que eu tenho que estar é inspirada. Porque eu escrevo, às vezes na sala, às vezes no escritório, às vezes na cama. Às vezes eu escrevo no meu notebook, às vezes eu enjoo do notebook, pego um papel, pego uma caneta e começo né, a escrever. Às vezes eu não costumo ouvir música, mas às vezes eu coloco aquelas ondas binaurais, sabe? Aí fica um negócio no meu ouvido. Às vezes a maioria das vezes, na verdade, eu não escuto nada. Então, assim, pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer dia, pode ser feriado, pode ser. Eu posso estar tomando café, eu posso estar tomando vinho, cerveja. Enfim, assim, eu acho que o que eu tenho que estar, de fato, que aí eu não escrevo de jeito nenhum se eu não estiver, é inspirada. Porque aí fica mecânico, fica aquela coisa forçada, sabe? E aí, ultimamente, eu venho tentando disciplinar essa inspiração para que todo dia eu consiga manter o meu foco, né? Manter a disciplina. Isso já me travou muito tempo da minha carreira, essa questão da inspiração e da disciplina. Eu tinha muitos bloqueios, eu ficava muito angustiada. É, Mas agora eu estou num modo assim mais rápido, tudo acontecendo mais rápido, eu vou escrever mais rápido, eu vou escrever todo dia, eu vivo disso, então eu tenho que colocar na minha cabeça que eu tenho os meus horários, né? E colocar a mente para poder funcionar nos horários certos, né? Até para poder respeitar os limites, né, do meu corpo, Sim, sim, se cuidar também em primeiro mas lugar, né? exatamente. E aí manter uma rotina, né? Os meus exercícios, manter. Aí eu fico tentando, né? Não vou dizer que eu venço todo dia, né? Não dá É para um você. leão por dia, gata, entendeu? Às Tem vezes eu vezes que o deixo um leão fica leão lá. um dia lá e no outro dia eu mato 2 leão ou 10 leão porque eu deixei 10 vivo. Mas assim, eu vou tentando. Pelo menos tá indo, né, gata? O importante é ir, né? Não desistir. É, qual foi essa inspiração de escrever O Safado do 105? Na verdade, uma leitora, né, muito antiga, ela sonhou que eu tinha escrevido um livro com esse título. Ela não sabia de nada. Ela mora no 105 e ela imaginou o título, O Safado do 105. Aí ela veio me contar, ó, eu sonhei que tu escrevia um livro chamado O Safado do 105. E 105 é onde eu moro, mas enfim, o cara era safado e era isso aí, o Safado do 105. Aí eu comecei a rir, né? Porque o título é engraçado, toda vez que alguém escuta o título ri. Aí eu fiquei, mas e se eu escrevesse mesmo esse danado desse livro, dessa menina? E deu certo, né? Deu E aí muito. não, assim, foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, sabe? Eu estava sendo bastante lida naquela época por causa da trilogia de Despedida de Solteira, saiu muito bem, o Dominado saiu muito bem também, mas o Safado 105, meu Deus, ele me abriu muitas portas, assim, muitas possibilidades, e até hoje, né, as pessoas às vezes não sabem nem que fui eu que escrevi, elas conhecem o livro, mas não me conhecem, não, às vezes tem gente que leu e que não sabe nem que o livro é brasileiro.
É bem bizarro. É tipo assim, é como se o livro, ele na verdade fosse mais famoso do que eu, sabe? Tem gente que leu, que conhece, mas não faz a menor ideia de que fui eu que escrevi. É aquela coisa, né? Eu É li o livro, engraçado. mas não sei quem é o autor, né? É engraçado isso, É isso mas, mesmo, Mariana. É a Mariana completa. mas isso acontece bastante. E a sua série de, né, o padre, o delegado, o prefeito, eu adoro porque, meu, tem um aluno, tem um delegado, tem um padre, tem um prefeito. Quando você Para todos começou a os fazer gostos. essa série, você pensou em cada um diferente? Você já tinha ele na sua cabeça ou você não? Você foi fazendo assim, não, esse aqui primeiro que eu já tenho aqui, aí depois os outros vão vindo consequentemente. Na verdade, essa série, ela foi mais uma reviravolta, assim, uma virada de chave na minha carreira. Eu fiz uma faculdade e aí eu passei 5 anos aí desses anos um pouco, como é que eu posso dizer? Sumida, porém nem tanto. As pessoas, elas estavam começando, as outras autoras começavam a publicar muitos livros um atrás do outro e eu publicava, tipo assim, 2 por ano, sabe? Então eu fiquei meio sumida nesse meu processo de faculdade e tal. Eu queria fazer a faculdade, terminar, e eu fiquei muito focada nisso. Depois, quando eu parei, que eu me formei, que eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, e eu vi o mercado completamente diferente do que ele estava antes, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu tinha que me inteirar o que estava acontecendo, o que as pessoas estavam consumindo, como fazer o marketing. Para você ter noção, antes do Padre eu não fazia tráfego pago, eu não Ah, fazia publi, eu não fazia nada, absolutamente nada. E eu acho engraçado quando eu digo que algumas pessoas não acreditam, mas o Ninguém Aguenta Mais CEO, ele foi top 7, se eu não me engano, no orgânico. E todo no mundo saiu orgânico? juro, eu não fiz nada. Esse livro, ele me salvou durante uns 2 anos, porque ele ficou um tempão lá no top. Eu acho que por causa do título, né? Tinha muito CEO, CEO, CEO. Não, é Aí, de verdade. repente, CEO ninguém você vê em aguenta todo que é mais lugar, CEO. né? Então foi uma Você coisa abre a muito. Amazon, tem CEO pra tudo que é lado. Você tá na Amazon, tá ali, né? Mas até falando desse livro, como é que você chegou a pensar, meu Deus, tá todo mundo jogando seu pra tudo que é lado? Não Vamos fiz fazer um nada, só deixei contra? ele lá. Eu fiz revela. Eu lembro que era eu que fazia no Canva as minhas imagens, né? Hoje eu tenho gente para fazer tudo, né? Graças a Deus eu tenho uma equipe que faz as partes que eu não quero fazer, as partes que são chatas, né? As partes que eu não faço com muita maestria. A Mas diva eu lembro Smith que eu nesse fazia momento. no Canva, menina. Foi um negócio muito simples, foi tudo no orgânico, juro. Botei lá no Instagram, fiz revelação de personagem, não sei o quê. Coloquei no Wattpad, a mesma coisa que eu sempre fiz. Botei no Wattpad, fui botando de capítulo em capítulo no Wattpad. E aí, ali, quando deu a metadezinha no Wattpad, eu já tinha terminado, aí eu coloco na Amazon, aí a pessoa vai correndo pra Amazon, sabe? Mas, menino, ele foi muito lido mesmo, assim. Eu acho que, se eu não me engano, o ano era 2020, sei lá, 2000. Não, foi um pouco antes da pandemia, acho que foi 2019. Eu vi que você não fez só esse que foi. Você também fez aquele que ele é um CEO, só que você inverteu o papel. Ele era o virgem da relação. Depois desse, eu fiz o Vicenzo, o CEO Virgem, que é como se fosse clichê reverso, né? Que é como dizem. Que é ele que era o CEO que era virgem. E aí depois eu fiz uma CEO também, que é a CEO e o babá, que era justamente respondendo a quantidade de CEOs com babás que existia na Amazon. Você só mudou, né? Eu vou Porque fazer tem um inverso. tanto, Eu né? sempre gosto de fazer uns negócios diferentes. Às vezes funciona, às vezes não funciona, não é toda vez que dá certo, não. Mas eu gosto de fazer umas coisas diferentes, sabe? Pra, sei lá, pra. Cedo contra, fala, você já fez muito babá com o CEO, agora eu vou fazer uma CEO e o babá é ele, entendeu? Exato, a mesma coisa. Esse ano mesmo eu não resisti e escrevi o Bom Garoto, né? Que é a história. Ele também é um CEO e ele é submisso total. Ele gosta de ser mandado e gosta de obedecer. E a menina lá, coitada, que vai como é que eu falo? Desabrochar, né? O lado dominatrix dela. E geralmente a gente vê sempre o homem sendo o dominador, né? A mulher sendo submissazinha, não sei o Sim. quê e tal, e entrando num mundo novo. Mas aí eu, não,
vou fazer o inverso, vou fazer o menino gostar de apanhar e ele vai apanhar e é isso aí. Já tem aquela música passando na minha cabeça. Vem de chicote, Exatamente. Exatamente. Mas aí, voltando à minha resposta, que eu ainda não respondi, meu Deus do céu, me enrolei todinha. Quando eu comecei o padre, eu percebi que as pessoas elas estavam gostando de umas coisas, umas histórias mais pesadas, umas coisas mais dark, um negócio mais complicado, sabe? As histórias elas estavam cada vez mais complexas e eu percebi que a vibe estava diferente. Aí eu sabe de uma coisa, esse povo quer ler uns negócios proibidos, quer ler uns negócios que não tá. Que A gente você gosta do lê, você diz proibido, a gente assim, gosta. eu acho que eu sou uma pessoa duvidosa por estar lendo isso. Pronto. Depois eu falo com você? Não, agora não. Vai. Até a bala tem, gente, tá vendo? Então, assim, como eu percebi isso, aí eu não, agora eu vou mudar um pouco a minha proposta, eu vou mudar um pouco a minha forma, até a minha forma de escrita também, eu dei uma modificada, sabe? Eu percebi que as pessoas estavam gostando de histórias mais rápidas também, sabe? Enfim, uma forma que antes eu fazia as histórias mais, como é que eu posso dizer? Elaborada, eu posso dizer elaborada, mas não significa que eu não elabore direito as minhas histórias hoje, mas é diferente, sabe? A forma dos diálogos, a forma dos parágrafos, a construção mesmo, assim, da característica do personagem, da ambientação, de tudo, ela é de uma forma mais ágil, né? Eu tentei fazer tô tentando ainda, né, fazer essa proposta de livros mais ágeis e histórias em que acontecem aí mais babados. Então, aí entrei com tráfego pago, fui estudando um pouco Faz toda a mais. diferença, né? Fazer o tráfego em qualquer livro faz toda a diferença. Mesmo que você tenha Não, assim, conseguido hoje. colocar um livro no Não, top mas 7 ali sem foi nada. uma. Eu não vou dizer que foi sorte, não, mas eu acho que foi um negócio ali muito que, sabe, que deu Você uma tava de finalizada. coração com a água, entendeu? Ela tava interligada com você. Eu acho que as pessoas batiam o olho no título e diziam assim: eu tenho que ler esse livro, porque não é possível. Pior que eu já vi esse livro seu, eu não lembro do seu livro, porque eu falei assim, gente, ela não tá querendo fazer um seu, é isso? E é engraçado que o livro é uma sátira, mas ao mesmo tempo no livro acontece a mesma coisa que acontece em todos os livros de CEO, só que de forma satirizando, né? Sempre tirando onda das mesmas coisas que sempre acontecem. Aí é bem engraçado. E aí eu mudei, né? Mudei, as minhas histórias elas estão um pouco mais intensas, né? Diferentonas. Agora eu tenho uma equipe, né? Cada um faz ali, tem o pessoal do design, o pessoal do tráfego, o pessoal do grupo, o pessoal que vai me ajudando aí, né, a subir os livros, tem todo o planejamento de lançamento. Então tá de uma forma mais organizada e a minha escrita também tá mais veloz, né? Ano passado, se eu não me engano, acho que foram 4 ou 5 lançamentos, né? Esse ano teve 3, né? Contando com o relançamento do Safado, foram 3. O quarto vai sair agora, que é relançamento também. Mas aí, em agosto, eu já pretendo lançar um inédito. E por aí vai. E a catraca tem que girar e tá tudo muito rápido, É né? verdade, o trem não para, né, gata? A gente vai indo, mas o trem não para, né? E você falou que vai ter um relançamento. E você pode nos falar algum spoiler do que vem aí no Mila nesse ano ainda, pra gente ter aquele gostinho, entendeu? Já vamos pedir, né, é só um spoiler bem pequenininho. Não, então, aí a gente teve o relançamento do Safado, né? Foram 10 anos do Safado, do lançamento do livro físico. E aí eu vou fazer o relançamento do Canalha do 610, que é um spin-off do Safado, né? Também relançamento. Vai sair agora, dia 18 de julho. Já eu tô divulgando essa semana, inclusive. 10 dias. 10 dias. Isso. E aí, meu próximo vem aí, vai ser o quarto livro da série lá da Máfia Nova York com as meninas, só que aí eu resolvi fazer um quarto livro, né? O livro acabou ficando no meu colo. E vai vir também, né? De máfia, né? Vai ser um mafioso novo.
E aí, depois que eu liberar esses, talvez alguém fure a fila, talvez não, porque eu tenho essa coisa assim de alguém furando fila o tempo todo, né? Se ninguém furar a fila, eu provavelmente vou retomar o Obcecada pelo Mafioso, que foi um outro mafioso que eu escrevi no ano passado, e ficaram alguns personagens para fazer casalzinho, né? É tipo aquele, Então, aquele secundário que deu a sua voz. exato, exatamente. Aí eu vou começar a fazer os casazinhos da máfia ali, dos secundários, do Obcecada pelo Mafioso. Aí eu não sei quanto tempo isso vai demorar, se vai ser um atrás do outro, se eu vou colocar alguém para furar uma fila antes, se vai vir depois. Mas a ideia é fazer os outros casais também. Ficou meio que em aberto, as pessoas até que pedem assim, cadê o livro de fulano? Tem um livro de Cicrano, tem um livro de Beltrano? Eu não, ainda não, mas vai ter. Vai chegar, o seu momento vai Vai chegar, vai chegar. Só chegar. que aí eu sempre tenho alguma ideia muito maluca no meio do caminho, que, pronto, o Bom Garoto mesmo era uma história que eu tinha começado fazia muito tempo. Eu nem sabia direito como é que ela era, mas eu tinha ali acho que 2 capítulos escritos. A minha leitora Herbeta sempre pediam para eu poder terminar ele. E aí, do nada, eu olhei assim, agora ele vai, agora vai ser ele mesmo, porque agora eu só quero pensar no cabo apanhando. Aí pronto. Aí, aí foi bem assim. É, quando você começa a escrever, acho que vai, né? Você se deslancha. Acho que quando você É, e tá, como você acho falou, que inspirada, você vem tem que que vem sem a gente estar tem que ficar aquela inspirada. É. coisa de ficar, meu Deus, que eu. Por exemplo, você já teve algum bloqueio de muito tempo de escrita? Já passei meses bloqueada sem escrever, mas na época da faculdade, né? Focada na faculdade e fui deixando assim, escrevia muito devagar, era um capítulo por semana, às vezes passava 2, 3 semanas, às vezes passava meses e eu E deixando. ninguém vem falar com você, né? Porque a gente fala, né? Que eles vêm falando com a gente, né? Era meio difícil, assim, às vezes até falava, mas eu não tava com tempo, sabe? Eu não tava com inspiração, ou sei lá, algumas coisas aconteciam na minha vida para que eu não me focasse, sabe? Mas desde que eu realmente eu me formei, e aí eu disse, não, agora eu vou com sangue nos olhos, agora eu vou recuperar o tempo que eu perdi, né? Nesse hiatozinho aí que eu dei. Não chamo tanto de hiato porque houve, né, algumas publicações aí nesse tempo, mas foram publicações muito espaçadas. Né? Digamos que eu lançava em fevereiro, aí o próximo era outubro, por exemplo, no mesmo ano, sabe? É muito tempo, às vezes É a você pessoa ter se um esquece. espaço muito gigante um do outro, né? E aí as pessoas meio que vão lhe esquecendo, sabe? Quando você não tá ali no tempo todo lançando e publicando e tal, tem um hiato aí de esquecimento. Mas depois que eu comecei com Histórias Proibidas, foi um atrás do outro, o mais rápido que dava. E é isso aí. Você já teve, assim, algum comentário negativo ou positivo que, assim, tocou em você? Pode não ser uma avaliação negativa construtiva, pode ser uma que realmente te fala assim, nossa, a pessoa realmente leu meu livro pra estar criticando desse jeito? Ou tem alguma que você leu positivamente, falou, meu, essa pessoa leu, gostou e encheu meu coração. Já aconteceu as duas coisas várias vezes, não foi uma só. Já recebi crítica que me deixou o dia chorando em posição fetal, e dizendo, eu vou largar tudo, eu não sei fazer nada, não sei o que, eu escrevo mal. E já teve assim, esse foi o melhor livro da minha vida, eu nunca vou esquecer, eu tatuei a frase do livro, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, são, às vezes, essas críticas elas acontecem com o mesmo livro, né? E assim, depois de sei lá quantas publicações, tem uma hora que a pessoa fica meio calejada. O que eu não gosto é quando eu lanço e a pessoa dá uma estrela. Aí eu acho que isso é uma sacanagem. Mas eu Eu acho, sempre gata, que tem reclamo alguma disso. gangue, alguma coisa, porque toda vez que eu publico um livro, vem uma ganguezinha assim e coloca uma estrela. Esse povo aí eu fico com raiva e eu vou reclamar toda vez, mas hoje em dia eu tento não fazer nem as críticas negativas me bloquearem, né, me chatearem, me deixarem realmente mal, assim, tipo, com crise de identidade, de não vou escrever mais, não sei o quê. Quanto eu também tento não ficar, eu sou a fodona, eu sou especial, eu sou a melhor de todas, quando uma pessoa faz uma crítica muito boa, né? Eu tento ficar ali me balanceando nessa, entendendo que tem pessoas que vão gostar do livro, tem pessoas que não vão gostar,
Às vezes eu publico já identificando o que pode pegar bem, o que pode pegar mal, que tipo de comentário podem ser feitos e vou me preparando para receber. E geralmente eu recebo mesmo. Às vezes eu até me surpreendo, às vezes tem livros que eu acho que vai ser muito mal e eles são muito bons. Por exemplo, Uma Noite com Vilão. Uma Noite com Vilão é um livro que você tem que ter um certo desvio de caráter para poder ler até o final e achar normal, né? E achar bem de boa, e você fica, meu Deus do céu, eu tô gostando mesmo dessa leitura. Eu acho que isso é errado, mas é errado mesmo, é errado, mas você gosta e você vai até o fim porque você quer consumir aquilo ali, quer saber como é que a história vai terminar. Eu não Então, eu perguntei me dele pra preparei. gente fingir assim, que todo mundo é equilibrado aqui dentro, entendeu? Mas aqui, E no Mariana começo e dele, Natália aqui, Ninguém não é tem nada de desviado aqui. equilíbrio. no começo dele eu digo bem assim, olha, este livro é para pessoas que têm alguns probleminhas, estão com alguns probleminhas de cabeça, e eu estou lhe avisando, se você quiser, continue, mas é por sua conta e risco. Mariana, você, por favor, pule essa parte. Eu já me ferrei que eu sempre pulo essa parte. Eu Eu nem também leio, eu já pulo vou essa direto. parte. Eu tô igual a Mari. Olha, quem avisa amigo é. Aí, bom, enfim, eu achei que o livro ia ser muito detonado. Ele até foi um pouquinho, mas assim, uma crítica, duas, poucas, Pro sabe? tanto de O pessoal avaliação que gostou. tem, uma ou O duas, pessoal, ótimo. eu fiquei surpresa. Eu confesso que eu fiquei surpresa assim com os comentários, com o quanto que o pessoal realmente entrou na história, entendeu o que eu tava transmitindo ali naquela doideira doida que eu fiz ali naquele livro. Não, eu acho que eu vi esse, né, Uma Noite com o Vilão. Eu vi ele quando tava sendo divulgado. Eu tinha uma amiga que tava divulgando ele direto, direto, direto. E ela veio, meu, tem como baixar pra mim, pra me ajudar? Eu falei, claro. Quando eu baixei, eu falei, meu Deus do céu. O título, né, já tá ali meio. Aí eu falei assim, vou ter que pegar pra ler. Só que aí foi uma confusão de coisa que o livro só ficou. Só ficou, só ficou, Só só ficou ficou, só lá, ficou. né? Pois É. volte lá para ler Aí quando eu mesmo. falei, agora eu vou pegar esse negócio pra ler. Agora eu vou pegar pra ler, agora eu vou pegar pra ler. Vai buscar onde ele ficou. Vai Eu tô buscar lá fisgada. onde Sabe ele aquela coisa? Eu ficou na chutei sua embaixo de buscar. É biblioteca. exatamente o que eu fui Se fazer. ele foi devolvido, pega de novo para alugar, porque o negócio é babado. Não, o meu ficou. Aí Ficou. eu falei assim, não, não vou tirar ele que eu ainda vou ler. Não vou tirar que ainda vou ler. O Kindle, vamos aumentar esse negócio de 20? Se é um limite, não tem que botar ter mais, né? limite, entendeu? Bora, vamos. E aí eu fui ler. Aí eu falei, meu Deus do céu, caráter duvidoso. Falou comigo mesma. Mas aí eu, assim, eu fui testando, né? Eu não imaginava que eu ia escrever na minha vida um dark romance. Mas eu tô testando, eu tô testando. Eu achava que eu não queria escrever coisa de máfia e fiz. Eu achei que eu não ia escrever nada com padre e fiz. Eu achava que eu nunca escreveria um age gap e botei um age gap. Então, assim, Você fez de você tudo um fez pouco, porque o gata. mercado. Tá Sim, ali. eu fiz porque o mercado pediu, o mercado exigiu, eu quis ter uma outra proposta. Mas eu dizer que eu não gostei, aí eu tô mentindo, né? Porque eu adorei, assim, tudo o que eu, como eu falei, tudo que eu escrevo eu gosto, sabe? Eu não posso escrever nada sem gostar. Sim. Então, eu adorei. Eu nem posso falar muita coisa, porque eu e Mariana somos viciadas em dark romance. Né? Então, né? Duas desviadas. Duas desviadas, né? Então vocês têm que ler, depois me contem, porque eu Eu tô já curiosa agora li, para saber o que mas é que faz um vocês. tempo já que eu li. Nem Uhum. tava no seu grupo ainda pra falar, gente, pelo amor de Deus, alguém me socorre. Não, eu entrei só no Bom Garoto. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu tô lendo um livro agora. Aí quando eu parar, o que eu vou fazer? Eu vou reler ele com a Mariana, porque aí eu tenho alguém com quem surtar. É verdade. Eu ligo pra ela e falo, Mariana, vamos falar do livro. Aí vamos fazer o quê? Uma noite com o vilão. A gente não tem só uns 30 grupos, não. A gente vai fazer mais um agora. Debates. A gente tem um monte de Livros. grupo, só nós duas. A gente não tem no grupo só nós duas. Imagina. Cada um para falar de um assunto, tá certo. A organização é tudo. Mas pra você, assim, as críticas te abalam, agora é mais tranquilo, certo? Você. Não, agora eu não
de verdade, assim, a maioria das coisas que eu vejo, eu já espero, né? Como eu falei. Eu sei as coisas que eu coloco no livro e eu já espero. Ah, isso aqui alguém com certeza vai falar disso. Ah, alguém com certeza vai achar que fulano é assim, assim, assim. Mas eu não encaro dessa forma, eu encaro de outra forma. E às vezes é mesmo, às vezes não é, sabe? Então, assim, eu meio que, sinceramente, eu meio que desapeguei essa coisa de crítica, né? De toda forma, eu só vou escrever o que eu quero e o que eu gosto mesmo. Então, eu preciso me agradar, né? Em primeiro lugar. É claro que eu tenho que ter uma visão de mercado, de fazer com que ter a preocupação de fazer com que as pessoas gostem, mas eu tento não ficar tão presa nisso, né? Tão focada nisso. O Bom Garoto mesmo, meu Deus, eu não imaginava de forma nenhuma que ia ser tão bem recebido. A nota dele tá lá em cima. E eu tô assim, meu Deus, que coisa boa, nem imagina. Nossa, você tá aí! Você está Nossa! aí. É. Aí, em contrapartida, tem um delegado que é um romance muito polêmico, né? Ele é muito mais velho que ela, é um age gap muito intenso. Ele é dominador, então tem um negócio é muito pesado, né? É uma história muito pesada. Ele é muito hot, muito, muito, muito hot mesmo. Acho que eu nunca escrevi um livro com tanta cena hot mesmo assim, de fato. A nota dele não tá tão boa, mas ele é o livro mais lido da série Histórias Proibidas. Mas eu acho que é um preconceito da pessoa de falar, nossa, esse livro que ela fez, nossa, ela, pra que ela colocou tudo? É meio que um preconceito da pessoa, mas eu posso Não falar, é, eu adoro essa tem muita parte. coisa, assim, também tem recortes também. Ele é um personagem dominador, ele é delegado, ele é mais velho que ela, ele é negro também. Então tem alguns recortes aí estudando um pouco minuciosamente os comentários das pessoas, eu meio que percebi isso. Se ele fosse um cara rico e branco, eu acho que ia ser um pouco diferente, sabe? A recepção. Eu percebo algumas coisas, né? Isso acontece com a Laura também, que é uma personagem negra que eu tenho. E ela é muito julgada. Tudo bem que ela tem todo aquele porte de dominadora dela, mas pelo fato dela ser uma mulher negra dominadora, ela é um pouco vista, digamos que o pessoal costuma passar menos pano para certos recortes de personagens, isso aí eu já percebi. Quanto mais feminista ela for, quanto mais ela impor a sua vontade, ela mais vai ser chamada de chata, né? Quanto mais poderosa ela for, ela também vai ser chamada de algumas coisas que se ela fosse boba, pobre, tivesse ali sofrendo, ela não iria ser chamada. Então, assim, tem alguns recortes que eu percebo nesse tempo Sim, todo sim. Tem que de ter aquela história. Você tá lançamento, construindo a publicação. personagem, né? Querendo ou não, você tá construindo a personagem. Então, sempre tem aquela coisa de um passado diferente, ou ela. Mas eu acabei de ler um Aquela livro coisa, agora como que eu eu. falei, é o livro que o pessoal mais avaliou, não avaliou tão bem quanto os outros, porém é o mais lido, é o que me deu mais grana, é o que me deu mais din-din, que pagou mais boleto meu. Então, assim, Isso que importa. não posso Ela, falar Mariana. isso, não tô pagando o meu boleto, tudo É que bem, tá assim, né? tudo A certo, gente só vê sabe? a Não cor é do que fosse boleto, ruim, né? Do dinheiro, horrível não. e não vender. Aí eu ia estar mais preocupada, sabe? Se fosse um negócio que todo mundo odiou e que não vendeu e que ninguém quis e não me deu nenhum retorno, aí realmente eu ia ficar, poxa vida, eu ia ficar meio chateadinha. Escrevi pra vocês com toda a minha alma e coração, e vocês fazem isso com o meu livro, meninas. Gente. Mas é isso, assim, eu acho que com o tempo eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Com não, como eu falei, não deixar uma crítica nem me derrubar e nem me botar lá achando que eu sou a pica das galáxias, porque não é. Então, assim, foco, pé no chão, né? Inspiração, acreditar no que eu faço, ter disciplina, né? Continuar entregando o meu melhor, né, para os meus leitores e sempre pensando neles também, né? Eu não vou mentir que eu penso primeiro em mim, porque sou eu que convivo mais tempo com o livro, né? Então eu tenho que pensar em mim, mas eu tenho que pensar em quem está lendo também, né? Quem está consumindo e fazer estratégias aí para poder vender o livro. Não, tá Mas certo. é É isso. sempre um processo, né?
o processo de escrever, o processo de divulgar, o processo de estar lá publicando, dá aquela angústia, né? Amazon, vamos, filha, vamos, vamos, vamos. Anda, anda. Então tem sempre um preparo, Mas mas é quando você isso, chega no assim. finalmente, fala, meu Deus, deu certo, a pessoa gostou, eu consegui expressar tudo que eu precisava no livro e tá sendo avaliado. Aquela coisa, falem bem ou mal, mas falem de mim. Tão lendo, entendeu? Eu acho que assim é mais a questão de confiança mesmo. Quando você confia no que você está fazendo, que você sabe que você entregou o seu melhor, que você vê que aquilo ali, dentro de todas as possibilidades, foi o que você conseguiu fazer. Então, assim, o resto Vem com o tempo, é é uma mesmo falando, não tem o consequência, que né? fazer, sabe? A pessoa não gostou. Aí eu sempre digo, quem não gosta de um livro meu, eu sempre digo, leia outro, porque assim, os meus livros são muito diferentes entre si. Isso é meio problemático e às vezes não é. O problema é que por eu não manter a linearidade, as pessoas meio que. Quem gosta de um só tema, meio que pula fora ou volta quando eu volto pro tema, Uhum. vem e vai. Então tem muita gente que vai e volta, né? Fica ali naquela coisa. Mas tem gente que já gosta dessa coisa de eu vou ler a Mila porque eu sei que não vai ser mais do mesmo, né? Ela não vai fazer nenhum personagem dela vai ser igual ao outro, né? Então vai ser sempre alguma coisa diferente, vai ser sempre algo que eu vou me surpreender. Aí tem aquela galera que gosta realmente da surpresa, de ter um negócio diferente, de ter uma proposta, de sentir outras coisas. Uhum. E tá tudo bem, sabe? Quem gosta de. A pessoa vai pro que ela gosta, né? Como eu sou a pessoa que mais convive com os meus livros e eu gosto de coisas diferentes, eu nunca vou ficar. Eu acho que assim, eu até às vezes até tento, mas eu não consigo ficar num padrão, numa mesma coisa, numa mesma proposta, sabe? Eu sempre vou ter alguma coisa diferente ali no que eu tô fazendo. Uma última pergunta pra gente. Infelizmente acaba a nossa live. Pra uma pessoa que nunca leu a Mila, qual é o livro que você mais assim indica pra pessoa ler e iniciar no seu mundo? Fala assim, ó, maratona, mas começa por esse aqui, por favor. Na verdade, eu meio que pergunto o que é que a pessoa mais gosta de ler. Por exemplo, vocês que são do Dark Romance. Aí eu já vou indicar para vocês meus livros mais pesados, que é Uma Noite com o Vilão, a série Histórias Proibidas, né? Já vão ali para uma proposta além do mais proibido. O pessoal que gosta de uma coisa mais comédia, para rir mesmo, para gargalhar, aí eu já indico Safado, eu indico O invertido. os CEOs lá, o clichê invertido, sabe? Quem gosta de máfia, eu já indico os de máfia, Ah, eu né? gosto de A máfia. Você não gosta, trilogia. Mari, de máfia? Eu gosto. Ela gosta. Aí eu já indico Obcecada pelo Mafioso, os de máfia, aí que eu entrei na máfia recentemente, né? Já tenho 2 livros e vai chegar o terceiro mês que vem, se tudo der certo. Mas aí eu vou perguntar, você gosta de comédia romântica? Aí indico Despedida de Solteira, vou indicando os meus livros mais antigos. Geralmente tem sempre a porta de entrada para o meu mundo e às vezes é totalmente diferente, sabe? Como você agora entrou no grupo por causa do Bom Garoto, mas tem gente que tá lá desde o Despedida de Solteira, tem gente, tipo, quem mais Eu você gosta demorei a muito de entrar, na rock? verdade. Na verdade, eu demorei a entrar no seu grupo, porque é tanto grupo que a É gente muito tem, grupo. que aí acaba. Meu celular, tadinho, tá aqui pedindo arrego. Tadinho dele. Porque nem ele sabe se ele sobrevive mais. E eu tenho Mas aí muito acontece, assim, você arquivo. vai juntando gente que tem uma perspectiva diferente da minha carreira, né? Quem me conhece há muito tempo sabe, entende que existiu uma evolução, entende que existiu uma mudança, né? Fases aí dos meus lançamentos e quem vai pegando o bonde andando, às vezes começa com os mais pesados, começa com a minha nova versão para depois ir para antiga e perceber, poxa, a Mila tem tanta história diferente. E aí realmente, e aí lê outro e sempre é algo diferente, sabe? Então, assim, eu acho que quem vai me conhecer agora vai depender. Isso que eu digo, eu pergunto, você gosta mais do quê? Eu tenho livros que são muito hot, eu tenho um livro que tem pouquíssimas cenas eróticas. Não é que eu, sinceramente, não considero livro erótico, né? Eu acho que não é todo livro que tem cenas eróticas que é um livro erótico,
né? Eu acho que tem uma diferença aí entre um e outro. Sim. Mas eu sempre pergunto, quer uma proposta mais leve? Quer uma proposta mais pesada? Tem É por bom dois. que você já vai conhecer o leitor, de como ele vai conhecer você, mesmo que ele fale, ah, não, mas agora eu posso ler esse. Bom, você começa, eu tô te indicando um pra você começar, mas a partir daí, meu amor, É porque assim, eu acho que as pessoas elas ficam mais quando elas gostam da escrita, do estilo, né? Às vezes você gosta da história tal, gosta do não sei o que, gosta do sei o que, mas quando você gosta da escrita, tudo o que eu for escrever vai se tornar interessante, porque você gosta da forma como eu escrevo, sim, né? Eu acho bem legal, porque eu tenho muitas meninas que elas ficam e elas ficaram comigo por muitos anos, por causa disso, sabe? Por gostar realmente da forma que eu escrevo. E aí fica sempre naquela coisa de saber o que é que eu vou escrever agora para poder ler o que eu estou fazendo, sabe? Aí eu acho isso bem legal, né? Esse processo é bem legal. Não ser fã somente das histórias, mas você ser fã também da forma como a pessoa está escrevendo, sim, sabe? é verdade, é verdade. Eu acho que o apoio das leitoras, das pessoas que a gente tá, são importantes em todas as nossas etapas. E até das betas que, né, elas, você tá lendo como autora, né? Elas estão lendo como leitora. Então, uma visão diferente, eu acho que são coisas maravilhosas de estar junto e estar essa coletividade. E, meu, seu grupo é enorme. Então, são várias meninas que têm visões diferentes, que estão juntas e Com que certeza. brincam. Então, é muito legal essa parte também desse mundo literário, né? Eu acho que faz total diferença a cada pessoa que tá ali te acompanhando e fala, meu Deus, você arrasou nisso, não tenho nem o que falar. Então, eu falo que toda autora merece total reconhecimento e todo sempre esse apoio que tem de todas as pessoas em volta dela. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que todo autor ele merece ser lido, sabe? E que, assim, ainda bem que o mercado ele se expandiu, né? Mais pessoas estão escrevendo, mais pessoas estão lendo, o consumo de livro aí, o que eu vejo é uma revolução, né? Quando que autores iam ter tanto alcance na Amazon, né? Quanto que eles iriam de receber filas e filas de leitores em bienais, né? E cada um tem a sua casa ali para publicar, e mais editoras pegando a ideia de publicar livros nacionais, né? E aí a catraca girando, as coisas acontecendo, eu acho isso massa, assim, eu acho isso massa. E é isso. Eu queria muito te agradecer por ter topado estar com a gente no nosso podcast, de ter topado responder nossas perguntas de todos os livros, que se desse, a gente perguntava de muito mais livros, porque, caramba, 37 não é pouco. Mas muito obrigada por ter aceito o nosso convite, de estar com a gente aqui hoje. Você foi maravilhosa, eu adoro seus livros e que você Ah, alcance sempre mais sucesso que você merece. Obrigada a todas as suas leitoras e todo mundo que participou da nossa live. E eu vou deixar disponível a nossa live, para quem não conseguiu assistir agora, vai estar disponível lá no nosso Instagram, aqui no TikTok e em nossas outras redes sociais também. primeiramente eu queria agradecer, né, pelo convite, né? Eu que agradeço, na verdade, pela oportunidade, né, pelo espaço aí de falar um pouquinho, né, sobre a minha história. Agradecer a todo mundo que assistiu, que vai assistir ainda aí no futuro. E vamos embora. Me sigam lá no Instagram, me sigam aqui no TikTok. Eu tô tentando fazer esse TikTok funcionar, mas Vai funcionar. é difícil. Vai Tá dar meio certo. complicado. Eu não sou uma pessoa muito de TikTok, mas enfim, me sigam e venham acompanhar aí meus livros. E Com obrigada. certeza. Vamos, eu já dou as dicas. Vamos começar a ler já. Muito obrigada, minha linda, de novo. Um beijo pra você. E voltar lá no Beijo. grupo, né? Só acompanhando. Com certeza. Tchau, Tchau. gente.